Bom dia a todos, estamos juntos novamente, onde nós vamos meditar na palavra de Deus. Espero que tudo te vá bem, espero que você esteja guardado em Deus, em paz, nesse momento qual nós estamos vivendo. Eu quero falar um pouco sobre discernimento. O vídeo anterior nós falamos um pouco sobre discernimento, mas eu quero dar continuidade, eu quero parar e refletir com você algo importante que nós vemos na palavra de Deus. E que situações aconteceram onde Deus trouxe diretrizes, Deus mudou a forma do homem agir e pensar, o homem retornou para Deus após estes eventos. E nós estamos num evento que tem marcado o mundo de uma forma muito forte, né? Então é importantíssimo nós, como igreja, como corpo de Cristo, como igreja local, a igreja universal, pararmos, refletirmos, analisarmos as nossas vidas, o que Deus está mostrando, o que Deus está trazendo e o que Deus ele quer fazer nas nossas vidas, né? Então, o livro de Efésios, nós mencionamos no último vídeo, o capítulo 5, do verso 15, falando o seguinte: portanto, vede prudentemente como vós andais, porém não como nécios, não como pessoas sem diretrizes, sem entendimento, sem compreensão do que está acontecendo no momento. Nós não podemos estar de uma forma aleatória, sem pararmos e refletirmos o que está acontecendo nas nossas vidas, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Nós precisamos estar atentos. Existe uma plataforma estabelecida, o qual, pouco a pouco, eventos estão pontuando para um retorno de Cristo. Eventos, mundialmente falando, estão acontecendo. E profecias estão sendo cumpridas, estão sendo estabelecidas nesses momentos. E outras, as quais serão estabelecidas para o retorno de Cristo. Então nós, a igreja, temos um papel muito importante como filhos, como dispenseiros da graça, como reis e sacerdotes, um povo escolhido por Deus. Agora nós precisamos analisar e ter esse discernimento, esse entendimento. O livro de Salmos, ele fala o seguinte, no capítulo 90, verso 12, olha, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Para entendermos, para compreendermos qual o chamado, o propósito, o que Deus tem para comigo e para com você, o que Deus quer de nós, qual é a nossa postura, qual é o nosso posicionamento nos momentos os quais estamos vivendo. Olha, nós relatamos algo que está na palavra, no capítulo 24 do livro de Lucas, onde nós vemos aqui os discípulos que, por não terem entendimento, não compreenderem um propósito, eles estavam saindo do centro da vontade de Deus, eles estavam saindo aonde Jesus havia direcionado eles. Ei, Jesus disse, vocês precisam ficar em Jerusalém. E o que acontece? Por eles não compreenderem o momento, o tempo, o modo do que estava acontecendo, eles saíram do propósito estabelecido por Jesus. Eles estavam saindo, estavam indo para Emaús, estavam deixando Jerusalém. E olha quão sério é isso. Houve uma diretriz, houve uma ordem. Eles precisavam ter uma postura, eles precisavam ter
obedecido para ter então o quê? A colheita da promessa, o qual Jesus falou. Jesus disse, olha, fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto seja derramado o poder do meu Espírito. E eles, por não terem um coração sábio, um entendimento, uma compreensão, uma diretriz, por não discernirem, estão deixando agora Jerusalém indo para Emaús. Agora a gente vê a bondade de Jesus, enfim, ele vai, conversa com eles, pergunta para eles o que está acontecendo, eles conversam e não tiveram discernimento. Seus olhos estavam tapados, eles não tiveram discernimento. Outra coisa importante aqui, eles não tiveram discernimento de quem era Jesus. Jesus tinha ressuscitado, né? E eles estão conversando como se fosse uma pessoa normal. E de repente eles convidam Jesus para adentrarem na casa deles, enfim, ficarem com eles. E quando Jesus parte o pão, o que acontece? Então os olhos espirituais deles se abrem. Então daí eles têm o discernimento, eles têm a compreensão, o entendimento do momento que eles estavam vivendo e retornam agora para Jerusalém. Outro verso que eu achei muito importante que eu coloquei naquele vídeo foi justamente de Mateus, o que Jesus falou. Mateus capítulo 11, verso 16 em diante, diz assim, mas a quem eu vou comparar esta geração? A quem eu vou comparar essa geração? Eles são semelhantes a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, olha aqui, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentações e vocês não prantearam. Ou seja, mais uma vez, aqui o Senhor quer nos atentar para algo. Ei, vocês estão dormindo, vocês não estão tendo discernimento, entendimento, compreensão do que eu quero fazer, do que eu estou fazendo. A importância de nós nos posicionarmos e termos o discernimento desses momentos. Agora, queridos, eu quero, só para embasar isso, falar o seguinte, o livro de Eclesiastes ainda diz assim, olha, porque existe para todo o propósito existe um tempo. É por isso que eu falei antes, existe um tempo, existe um propósito, existe um modo. Cristo vai voltar e as situações elas vão acontecer no nosso mundo. Nós não podemos simplesmente ficar de uma forma passiva, sem entender o que está acontecendo. Nós precisamos ter o discernimento. Eu tenho falado muito isso nos vídeos, as profecias estão se cumprindo. E nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo, para termos o posicionamento e o discernimento e ouvirmos de Deus. Porque no mundo hoje está uma confusão. Todo mundo fala algo. Existem muitas vozes. O apóstolo Paulo diz aí, no mundo existem muitas vozes. E essas vozes, elas trazem confusão para nós. Se nós ouvirmos a tudo, isso vai nos confundir. Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O que Ele está fazendo, o que Ele está trazendo para esse momento nas nossas vidas. É muito importante isso. Agora eu quero só para colocar algo importante, nós precisamos ter esse entendimento. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 11 o seguinte, estas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Ok? Então, 1 Coríntios 10, 11 fala isso. Romanos, capítulo 15, verso 4 diz o seguinte, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E a Bíblia diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus para ensino, para repreensão, para correção e para educação. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, 16. Então, o que está na Bíblia é algo que foi deixado por Deus, dentro da sua vontade, para trazer ensinamento para nós. Para nós termos uma compreensão, para nós termos diretrizes, para nós sabermos para onde estamos andando, para onde estamos caminhando e qual o tempo que estamos vivenciando no momento. E eu consigo, queridos, uma forma interessante, eu consigo visualizar alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, eventos que aconteceram e foram eventos de uma forma
que impactaram a terra de uma forma muito forte. Momentos chaves, os quais Deus moveu, Deus mudou, Deus deu diretrizes, Deus trouxe ensinamento, Deus trouxe quebrantamento e o povo retornando para Deus. Eu quero começar com você no livro lá de Gênesis, né? Onde nós vemos a história de Noé. É uma história muito interessante que foi deixada na palavra de Deus para nosso ensinamento. Olha aqui, queridos, a gente vê que os homens, eles perdem o referencial de Deus. Nos dias de Noé, a terra estava mal, havia um colapso, iniquidade, pecado. O homem tinha se afastado por completo de Deus, estava longe de Deus, ok? Então Deus faz o quê? Deus resolve destruir a terra. Agora, Deus olha para a terra e acha um homem chamado Noé, homem justo, temente a Deus. E Deus agora vem e compartilha com ele o projeto que estava no coração de Deus. Queridos, isso é algo muito tremendo. Deus compartilha com Noé o que estava no coração dele. Noé, eu quero que você construa uma arca, porque eu vou destruir a terra. Agora eu te observei, eu vi a sua história em uma geração corrompida, em uma geração que está afastada de Deus, numa geração que não tem princípios. Eu vi você. E aqui nós vemos um ensinamento, né? O que Salmos nos diz, antes que eu pense, antes que eu fale, Deus está vendo. Deus, ele sabe, Deus, ele analisa, Deus está nos observando constantemente. Nós não podemos nos esquecer disso. Que Deus está nos observando, está nos olhando. E aqui nós vemos algo tremendo. Deus olha para a terra está um caos. Deus diz, opa, mas eu tenho alguém que eu possa contar. Eu vou dividir o meu projeto com Noé. Noé teve então o discernimento, Noé teve o entendimento que Deus queria fazer algo sobre a terra. Olha, Deus manda construir a arca. E olha aqui, a arca se torna o quê? A casa de Noé. A arca se torna a casa de Noé. Deus coloca Noé para dentro de casa. E Noé fica aproximadamente um ano, porque a Bíblia nos diz o quê? Que choveu por 40 dias e 40 noites, as águas, a Bíblia diz que as águas predominaram sobre a terra um período de 150 dias, então nós temos 150 dias, com mais 40 dias, nós já temos aqui então 190 dias, aproximadamente meio ano. E a Bíblia nos diz que as águas demoraram aproximadamente quase meio ano. Foi então um período de quase um ano que Noé está dentro de casa, onde Deus talvez ali começou a ministrar algo novo na vida de Noé. Deus começou a impartir coisas novas sobre a vida de Noé. Noé está com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos e as suas noras. Estão ali eles, juntos, por um ano. E talvez Deus trazendo diretrizes. Talvez houve acertos, consertos, ajustes naquele momento, o qual precisava. Então Deus poupa, Deus faz isso na vida de Noé. Então agora, Deus destrói toda a terra e para a família de Noé por um ano. Deus parou Noé por um ano e sua família. Olha aqui. Tudo pela dureza e a maldade dos homens. A terra estava cheia de maldade e violência. Isaías 13:11 nos diz o seguinte: visitarei o mundo por causa da sua maldade. Coisas para nós meditarmos, refletirmos, pensarmos. Agora Noé e sua família, eles entram na arca para Deus exercer então um juízo sobre a terra, ok? Nós começamos falando sobre termos, entendimento, revelação, falamos sobre a distração dos discípulos, ok? Agora olha Mateus, o livro
capítulo 24 de Mateus. O verso 39 diz o seguinte: e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. E assim será a vinda do Filho do Homem. Deus tinha um plano, um propósito. Escolhe Noé está na arca, Deus trata, depois com a família, com Noé. Agora, o povo que estava fora não tiveram discernimento. Mateus 24, 39. E não perceberam as coisas, os eventos estavam acontecendo nos dias de Noé. E eles não tiveram o discernimento, a compreensão, o entendimento do que Deus estava trazendo e do que Deus iria fazer sobre a terra. Não entenderam nada, não compreenderam as mensagens, simplesmente estavam distraídos. Isso aqui é algo interessante para nós pararmos, refletirmos como igreja. Como estamos nós hoje? Como estamos nós como igreja nos eventos mundiais? Agora, o que nós observamos aqui, meus queridos, é Deus trazendo uma mudança para a terra. Deus trazendo, estabelecendo algo novo após o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus muda a terra. Olha aqui. Depois daquela destruição, Deus começa a ministrar algo na vida de Noé. Agora, quando o dilúvio passa, o que nós observamos na palavra de Deus? O que não existia antes do dilúvio. Agora, pós-dilúvio, nós observamos o quê? O homem tem um alinhamento com Deus, o homem se aproxima de Deus. Agora, homens levantam altares a Deus. Agora, homens estão estabelecendo memoriais ao Senhor. Houve uma mudança, houve uma transformação na mente, houve uma compreensão do que Deus estava trazendo e estabelecendo, e tudo começa através de Noé. Houve um novo relacionamento com Deus. Agora muitos têm um entendimento e um posicionamento em Deus. Estão parando para ouvir a Deus. Estão buscando a Deus, estão temendo a Deus, estão na presença de Deus. Após o dilúvio, Noé edifica um altar em gratidão. Noé entendeu o que Deus fez. Altar de Abraão, né? Abraão edificou altares. Agora nós vimos uma gerações que seguiram o propósito ao qual Deus tinha estabelecido de trazer o homem para perto. Agora começa com Noé, aí vem Abraão, aí vem Isaac, que edificou altares, aí vem Moisés, aí vem Josué. Agora vem uma geração que mudou a forma de pensar, uma geração que entendeu o que Deus estava fazendo. De algo novo, Deus alinhou e trouxe para a terra uma mudança do momento a qual eles estavam vivendo, de estarem longe de Deus. Agora Deus então aproxima, após a destruição da terra. Deus alinha o homem para próximo dele. Deus quer se revelar, Deus quer falar, Deus quer ministrar, Deus quer dar diretrizes. E isto não muda até os dias de hoje, porque o céu está em movimentos, o céu está se movendo, Deus está retornando à terra, queridos. Preste atenção nisso, Jesus vai retornar. Não temos com exatidão quando, mas Jesus está retornando. E eventos estão acontecendo na terra agora. Esteja atento. Esteja atento. Tenha discernimento, tenha compreensão, ok? Então aqui nós vemos esse evento, algo marcante. Agora, algo interessante, quando o povo ele está no Egito. Deus vê o povo novamente afastado. Por quê? O povo está anos no Egito.
Eles assimilaram agora a cultura dos egípcios, eles estão adorando os deuses do egípcios, né, os deuses egípcios. Eles estão novamente afastados de Deus. Agora Deus começa a trabalhar e Deus diz, eu preciso fazer um redirecionamento novamente, eu preciso tirar o meu povo do Egito. Eu preciso tirar o meu povo do Egito. E agora, Deus novamente coloca o povo onde? Antes de tirar ele do Egito. Deus coloca o povo todos dentro de suas casas. Lê ali. Antes deles saírem, Deus institui a primeira ceia, a primeira Páscoa. Aí Deus diz, agora vocês retornem rapidamente para as suas casas, ungem os umbrais com o sangue da Páscoa que vocês celebraram e fiquem dentro de suas casas. Deus coloca a família dentro de casa novamente. Agora Deus começa a trabalhar novamente na vida do homem. Agora Deus levanta homens, os quais foram instruídos por Deus para direcionar o povo à terra da promessa. A terra prometida por Deus aos israelitas, descendentes dos patriarcas hebraicos, Abraão, Isaque, Jacó. Agora Deus começa a mover o povo para um novo momento. Para um novo momento. A terra prometida era descrita aos termos de extensão territorial como indo ao rio Egito, ao rio Eufrates, que hoje compreendemos que são territórios do Estado de Israel, ali a Palestina, a Cisjordânia, Jordânia, e pega uma parte ali da Síria, do Líbano. Essa era a terra prometida. Era o que Deus estava dando, o que Deus tinha estabelecido para o povo. Agora o povo entra na terra, conquistam tudo, tem abundância, tem uma vida de paz, estão abençoados porque Deus os colocou na terra da promessa, adquiriram. Mas o que acontece aqui? Eles estão agora afastados de Deus. Eles estão afastados de Deus. O livro de Juízes, ele vai nos mostrar justamente que o povo agora ele é levado cativo. Israel é levado cativo. Para nós entendermos, havia uma organização política do território que se dava da seguinte forma: cada cidade de Israel tinha um governante. Da mesma forma que cada tribo tinha um chefe. E o território era governado então por um juiz. Por isso que nós temos o livro de Juízes. Débora, Gideão, Jefté, Sansão, eram juízes, muitos outros, os quais Deus levantou para administrar, cuidar o povo dele. Mas agora o povo está afastado. Agora, após a morte de Josué, interessante isso, após a morte de Josué, Israel não se uniu ao domínio de um único líder. Não havia mais um único líder. Como tinha Moisés, depois Josué, agora não havia mais isso. Isso vai mudar depois que vai entrar então o profeta Samuel, entra o profeta Samuel e o rei Saul. Mas até então, de Josué aqui, o povo está perdido. Tem os juízes, mas o povo se rebela, se afasta de Deus, está afastado de Deus, e Deus está observando isso. Então Israel passou repetidamente por um ciclo de apostasia, cativeiro, libertação e arrependimento. Foi um ciclo na vida do povo de Israel. Agora o povo é levado cativo, reino do norte e reino do sul, cativo assírio e cativo babilônico, os cativeiros. O povo foi separado, levado cativo. Então o povo, ele se acostuma, estabelecem suas casas, constroem suas famílias e cada vez estão afastados mais e mais de Deus. Estão longe de Deus. Agora estabelecem as suas vidas, se acomodaram ao estilo dos assírios, do povo babilônico, estão adorando outros deuses, estão se juntando com outras mulheres de outros povos, está tudo misturado, está uma bagunça.
Agora Deus está observando tudo isso, né? E Deus começa a levantar, Deus começa a trabalhar, e nós começamos a olhar, vemos ali agora no interessante Daniel. Daniel está ali nesse sistema babilônico e há um complô contra ele. O rei estabelece: ninguém pode mais orar, ninguém pode mais buscar, mas Daniel ele não se corrompeu. Daniel ele continuou acreditando nos princípios. Ele teve o discernimento do momento, do que estava acontecendo, e que ele era uma chave importante para aquele momento, e ele precisava orar, ele precisava jejuar, ele precisava buscar a Deus, para então ser um canal, para ele ser um instrumento do que Deus queria fazer. E ele começa a buscar, e ele começa a ver as profecias de Jeremias, e ele vê que algo estava para acontecer. Então nós observamos, né, nisto tudo. Agora vem ali Ezequiel, Neemias, eles olham as profecias, né? E agora Neemias começa a reconstruir os muros, reconstruir as cidades ali. E Esdras, ele agora é direcionado por Deus, e Esdras, ele traz a cópia da Torá. Esdras ele traz a cópia da Torá e começa então a ministrar ao povo, que era o Pentateuco, os 5 livros primeiros, né? E ele começa a ministrar ao povo. Agora pensa, olha só, o povo está afastado, o povo tá longe de Deus, o povo estava sem um líder, que estavam perdidos, afastados, sem diretrizes, fazendo o que queriam fazer, envolvidos com a adoração de outros ídolos, envolvidos com a cultura de outros povos. E Deus disse: não, esse povo é meu, esse povo é eleito, esse povo é escolhido, eu tenho um plano, eu tenho um propósito com esse povo. Eu preciso redirecioná-los, eu preciso trazer este povo de volta para mim. Então nós vemos lá daquele mover de Daniel, que ele vai orar, ele vai buscar 3 vezes ao dia o Senhor, começa a analisar as profecias, vem Esdras, vem Neemias, e Deus começa a mover, e a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos dele. Então os reis, os governantes, segundo a intercessão, o clamor, a busca move em favor desses líderes, desses homens de Deus, os quais Deus levanta para aquele momento, para Deus fazer o que ele queria. E aqui agora o povo, ele está quebrantado, houve uma restauração espiritual, o povo teve uma transformação segundo a vontade de Deus, quando Esdras começa a ministrar a palavra de Deus todos os dias. O povo agora, ele está chorando, o povo está quebrantado, o povo está retornando a Deus novamente, após esse segundo evento, que Deus tira o povo lá do Egito, estavam dentro de suas casas. Daniel está dentro da sua casa. Quando eles estão construindo, tem um contexto que diz que Neemias disse: olha, voltem para suas casas e construam do lado delas. Eles permaneceram. Houve um mover de Deus para uma restauração a qual Deus queria fazer na vida do povo de Israel. Deus começou a trazer novamente eles. Deus moveu de uma forma para despertá-los, né? Então aqui houve um grande quebrantamento. Deus trouxe agora diretrizes, trouxe um novo mover, trouxe algo novo para a vida do povo que estava perdido, afastado e longe de Deus. Nós vemos agora uma nova liderança. Nós falamos, só para nós nos situarmos, agora está Samuel e o rei Saul. Uma nova aliança, um novo momento, um novo concerto. E nós vemos daí uma sequência por um período de estabilidade. Nós vemos depois que Saul saiu, que o rei Saul foi instituído pelo povo. Mas depois, interessante, nós vemos daí Deus estabelecendo verdadeiramente o que ele queria. Ele disse: olha, é o seguinte, eu tenho um homem segundo o meu coração, e Samuel, tu vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque lá tem um que é meu, eu escolhi. Eu vejo o coração dele. O nome dele é Davi. Unge ele como rei sobre Israel. Aí nós vemos uma sequência, uma linhagem, família. Olha aqui, o rei Davi, aí o seu filho, o rei Salomão, aí o seu neto,
Roboão. Era uma família, uma linhagem, né, de família. Então Deus estabelece novamente um novo marco na vida do povo de Israel. O povo está avivado, o povo está na presença de Deus, o povo está buscando a Deus, o povo está chorando. Quando tu lê Neemias, tu vai ver algo lindo. Quando Esdras lia, o povo assentado, eles estavam assentados, chorando, clamando pelo Deus. Um avivamento, um despertamento, um discernimento do tempo que eles estavam vivendo para algo que Deus queria estabelecer em Israel, e Deus faz isso novamente. Agora nós olhamos outro evento que marcou, falamos de Jesus. Jesus, João Batista diz, olha, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Jesus vem e fala o seguinte, arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Mas Jesus diz algo interessante, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós vemos lá Noé na casa, nós vemos o povo antes de sair do Egito dentro das casas, nós vemos ali nesse mover de Deus Daniel dentro da casa, os povos, os construtores do muro construíram do lado de suas casas. Quando tu lê ali o contexto, um grupo deles permaneciam na cidade e começou a haver um mover, um quebrantamento para uma nova diretriz, para um avivamento, para um despertamento. Agora Jesus diz o seguinte, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. E quando nós olhamos o ministério de Jesus, interessantemente, nós observamos que Jesus entrou em 12 casas. Eu quero relatar aqui rapidamente. Primeira casa foi a festa de Canaã da Galileia, onde Jesus transforma água em vinho. Jesus esteve na casa de Pedro, onde curou a sogra, esteve lá na casa em Cafarnaum, na casa de Levi, casa de Simeão, na casa de Jetro, casa de Marta e Maria, na casa de Zaqueu, casa de Caifás, casa lá em Maús com os discípulos, o qual nós citamos agora no contexto. Esteve com os discípulos partindo o pão, e teve lá no cenáculo, que o cenáculo, onde eles ficaram unidos, esperando o derramamento do Espírito Santo. O cenáculo, ele era como uma pousada. Haviam quartos, dormitórios, e haviam lugares onde eles se reuniam para fazer refeições também. E é onde eles ficaram também, nesta casa onde Jesus esteve ali também. É interessante. Jesus veio então para quebrar paradigmas novamente, após de um tempo intertestamentário, que Deus para por 400 anos sem falar nada, e agora Deus olha para a terra novamente e diz, eu tenho um plano, eu preciso trazer o povo de volta para mim, eu preciso resgatar o povo precisa ouvir do meu filho. E Deus diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero trazê-los para a minha casa, porque na minha casa tem muitas moradas. E quando olha o contexto do filho pródigo, o novo que saiu, retornando para casa, ali nós vemos o Pai, Deus, trazendo, recebendo a sua igreja, uma forma simbólica, mas fala de casa, mostra casa. É muito interessante estes pontos, esses contextos, e os quais foram tremendos, porque algo grandioso aconteceu. Vidas foram impactadas, se converteram, foram salvas, houve um derramamento de poder, houve unção, houve glória de Deus, eles experimentaram algo que não havia experimentado antes. E agora Jesus vem, traz novas diretrizes, apregou o reino de Deus, salvação, mudança. E isso acontece, o povo é impactado, milhares de milhares são salvos. Milhares começam a ter uma mudança de mente, têm um discernimento que algo maior aconteceu sobre a face da terra, que existe um plano de salvação, que Deus está buscando, que Deus ama o homem, que Deus quer trazer liberdade ao cativo e o oprimido. Jesus veio trazer uma vida em abundância para aquele que está em necessidade, veio trazer transformação de vida. Algo maravilhoso nesse contexto. E nós vemos sobre casas.
Jesus em casas. Falando, na casa do meu pai tem muitas moradas. Vemos o contexto do filho pródigo. Casa. E agora, quando nós olhamos um novo momento, nós vemos a igreja primitiva. A igreja primitiva começa a pregar esta palavra, essa transformação que Cristo trouxe, essa mudança para esse novo momento, para algo lindo que Deus estava fazendo. Um derramamento do poder de Deus. Vidas sendo cheias do poder, da unção, experimentando o Espírito Santo de Deus. O que o povo da aliança não teve. O que o povo do Velho Testamento não teve. Ele está trazendo algo agora novo, maravilhoso, tremendo, poderoso. E a igreja primitiva agora ela está apregoando. E a igreja primitiva agora ela é perseguida. E onde que a igreja primitiva está? Ela está dentro das casas. Dentro das casas. Partindo o pão. Compartilhando. Pregando a palavra. Estão unidos. Estão dentro das suas casas. Estão dentro dos seus lares. E Deus fazendo algo tremendo. Deus chacoalhando aquele momento. Deus trazendo o poder, a unção, a glória. Deus dizendo, há algo novo que aconteceu na terra. Há um divisor de águas. Eu trouxe o meu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, salvação. Algo maravilhoso. E a igreja está dentro das suas casas. Estão reunidos, estão unidos, estão meditando, estão sendo transformados, está havendo conserto, está havendo mudanças. E olha, Deus reuniu, o propósito de Deus é família. Deus reuniu as famílias. Olha aqui nesse contexto rápido que nós falamos. No dilúvio, Deus reuniu famílias. No Egito, Deus reuniu as famílias nas suas casas, em Êxodo, na saída. Reconstrução do muro, estavam em suas casas, começou com Daniel, depois eles retornaram, ficaram lá na base, estavam em casa. A igreja de Atos estava se reunindo em casas. E agora eu consigo observar e analisar o que está acontecendo nos dias de hoje, meu querido e minha querida. Nós estamos parados dentro de casa. Existe um caos mundial, mas nada é por um acaso. Muitos têm falado, é o diabo fazendo isso? Não, não é. Mas será que é o juízo de Deus? Também não podemos afirmar certeiramente. Mas existem coisas que estão acontecendo, sim. Existe permissão de Deus? Sim. Existe juízo de Deus? Sim. Mas por quê? Quando nós olhamos no contexto de Deus, olha, nos finais dos tempos, muitas coisas iriam acontecer. O homem estaria longe de Deus, o homem estaria afastado de Deus. E o que Deus está querendo fazer? Deus está querendo sarar, curar, tratar as nossas vidas, as nossas famílias. Deus está tratando as nossas famílias. Agora eu tenho observado relatórios aqui nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Famílias estão entrando em colapso. Famílias, isso mesmo, estão entrando em colapso. Está tendo muitos casos de problemas em famílias, de briga, dissensões. Estão afastados uns dos outros. Tem gerado um sério problema. Então, o que Deus quer trazer para nós agora? É importante nós termos o discernimento, o entendimento, a compreensão que Deus quer restaurar as nossas vidas, restaurar o nosso altar, restaurar a nossa casa, porque tudo começa de dentro da nossa casa. Eu sou o que sou dentro da minha casa, dentro do meu lar, é aí que eu sou. O Jean é o que é aqui dentro, porque às vezes fora é fácil de nós maquiarmos uma situação, mas nós somos o que somos dentro das nossas casas. A minha esposa me conhece, o meu filho me conhece. Ali a tua esposa te conhece, o teu filho te conhece, o teu marido te conhece. Aqui, na verdade, nós somos quem somos. E Deus está trazendo isso.
Tem um verso muito tremendo que a Bíblia diz: e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. É importante nós pararmos, ajustarmos, pedirmos perdão, nos arrependermos, consertarmos, ajustarmos o que está desajustado, termos a percepção, termos o entendimento, termos o discernimento e ouvirmos a voz de Deus e não outras vozes. A voz de Deus que traz diretriz, que traz conserto, que traz o perdão, que traz o que Deus quer fazer. E o que Deus vai fazer é grande. O que Deus vai fazer é grande. Eu tenho falado isso tem estado muito forte no meu coração. Os dias vão ser difíceis, queridos, porque isso é um embasamento bíblico. Os dias vão ser difíceis, mas vai haver um avivamento, um despertamento, vai haver unção, vai haver glória, vai haver poder de Deus sobre a igreja, sobre os que tiverem o discernimento, os que tiverem compreensão, os que tiverem entendimento do que Deus está fazendo nesse momento. Nada foge do controle das mãos de Deus. E se isso está acontecendo no mundo hoje, é porque tem permissão de Deus, sim, meu querido. Você precisa estar atento, você precisa ter discernimento, você precisa ter compreensão. Se isso está acontecendo, é porque Deus está permitindo, porque Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade para parar tudo, quando e o momento que Ele querer. Então, há um momento, há uma urgência de discernimento, compreensão que nós estamos vivendo. Pare, analise, conserta-te, busca Deus, leia a palavra, ore, porque vai haver algo tremendo sobre Deus, de Deus sobre a terra, sobre as nossas vidas. Deus vai compartilhar algo tremendo, algo novo, um vinho novo, uma nova unção para tempos que estão por vir. Mas Deus vai precisar de uma igreja madura, Deus vai precisar de uma igreja comprometida, Deus vai precisar de uma igreja com discernimento e compreensão dos tempos os quais nós estamos vivendo. Por isso que você precisa parar, ajustar, observar tudo que tem acontecido e como está a sua vida espiritual com Deus. Porque a salvação, meu amado, ela é individual. A salvação, ela é individual. Deus disse: tem muitas moradas na minha casa. Mas agora a salvação, eu e você, nós administramos ela. As nossas escolhas. E como está a sua vida? Como está a sua família? Como está a sua vida espiritual? Observe esse contexto. Analise isso. Tenha discernimento, compreensão. Por que tudo isso está acontecendo? Porque existe um plano, existe um propósito, existe um objetivo maior de Deus em tudo isso. Quer tirar uma igreja pronta. Nós estamos num teste. Estamos passando por um teste. E Deus está nos analisando. Vão ser dias difíceis? Vão. Mas vai ter glória, vai ter poder, vai ter unção, vai ter discernimento, vai ter palavra profética, vai ter visão, vai haver um derramamento do poder de Deus para nós estabelecermos a igreja, o reino, apregoarmos. Deus quer uma igreja madura de posicionamento. Eu quero que você reflita nessa palavra. Compartilhe com pessoas que talvez você ache importante esta palavra. Compartilhe esta palavra. Que pessoas possam ser alcançadas, que venham refletir, pensar, analisar como está a vida dela, como está a família, como está a estrutura e do que Deus quer fazer para os nossos tempos. Deus te abençoe e nós em breve traremos outra palavra, outro vídeo para meditarmos na palavra de Deus. Que Deus guarde a sua vida, a sua casa, a sua família e que Deus te dê o discernimento e Deus te dê diretrizes e que você se encontre em Deus. Deus te abençoe. Fiquem na paz.